Olá, bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa sobre as decisões mais quentes, assim, as mais recentes do Supremo Tribunal Federal, direto do informativo 1195. A nossa ideia aqui, né, é descomplicar o juridiquês, é trazer clareza sobre o que o STF anda decidindo. E, ó, já vou começar com um pedido, tá? Se você tá curtindo esse material, se ele tá sendo útil para você nos estudos ou para se manter atualizado, compartilha. Manda para o pessoal da faculdade, para os colegas de cursinho, para aquele amigo que gosta de entender as coisas. Isso ajuda a gente demais mesmo a chegar em mais gente, a democratizar a informação jurídica. E vale dizer, né, mesmo quem não é do direito, poxa, entender essas decisões é um super exercício de cidadania. Bom, vamos lá então. Temos vários julgados importantes do plenário da STF. Coisa de direito administrativo, constitucional, um tributário também, essencial para quem está na pegada de concurso ou só quer entender o cenário. Vamos mergulhar nisso? Exato. E não é só dizer, decidiu X. A gente quer ir um pouco além, né? Entender o porquê da decisão, os argumentos e o que isso significa na prática, para o dia a dia, para quem está estudando. Conectar os pontos mesmo. Perfeito. Começando então com o direito administrativo. Uma dúvida clássica. Empresa estatal tipo Petrobras, Banco do Brasil, pode falir? Pode pedir recuperação judicial igual uma empresa privada? O R1 124.995, que virou o tema 1101 de repercussão geral, tratou disso aí. O que o Supremo disse? Disse não. Um não bem claro. O STF bateu o martelo. É constitucional aquele artigo da Lei de Falências, o segundo, inciso I, que tira as empresas públicas e as sociedades de economia mista desse regime. O raciocínio, assim, ele tem uma base forte na Constituição, né? Explica melhor essa base. Primeiro, a criação dessas empresas depende de lei específica. Está lá no artigo 37(19) da Constituição. Não é uma coisa que nasce do nada. Segundo, o Estado só pode explorar a atividade econômica em casos bem específicos, tipo segurança nacional, relevante interesse coletivo. Como diz o artigo 173, é exceção. E aí vem aquele princípio, como é mesmo, do paralelismo das formas. Isso, exatamente. Se para criar precisa de uma lei específica do Congresso, né, não faria sentido uma decisão judicial de um juiz de falências poder extinguir essa entidade. Seria quebrar essa lógica, esse paralelismo. E tem mais, o dinheiro ali é público, ou tem uma parte pública importante. Isso já justifica um tratamento diferente, fora do regime comum de falência. Entendi. A tese que o STF fixou deixou isso bem claro. Essa regra vale mesmo para as estatais que estão no mercado, competindo. Elas simplesmente não entram na lei de falências. Faz sentido. Muda a perspectiva de risco para quem lida com elas, né? Bom, seguindo no administrativo. Carreira da magistratura. Promoção por merecimento de juiz. A ADI 4510 questionou os critérios que o CNJ colocou na Resolução 106, lá de 2010. O que o STF achou disso? O que valeu e o que não valeu? Olha, a maior parte da resolução passou no teste. O STF entendeu que avaliar a qualidade das decisões, sabe, ver se o juiz usa bem a doutrina, a jurisprudência, se respeita a súmula, mas, importante, sem impedir que ele discorde desde que fundamente bem. Isso é legítimo. Certo. Isso. E também avaliar a disciplina judiciária, ou seja, o respeito às decisões consolidadas dos tribunais superiores. Tudo isso ajuda na segurança jurídica, na eficiência e não fere a independência do juiz, não. E a questão da produtividade, presteza, essas coisas? Também foram validadas. Produtividade, inclusive contando o trabalho de juiz substituto ou auxiliar, o que o STF achou isonômico justo. Presteza, que envolve assiduidade, como o juiz gerencia a vara, se participa de mutirão. E o aperfeiçoamento técnico. Fazer curso, publicar artigo, dar aula em escola da magistratura, tudo isso foi visto como um incentivo válido para melhorar a qualidade do serviço. Mas teve um ponto que não passou, né? Algo relacionado à conciliação. Exato. Esse ponto caiu por terra. Era um trecho do artigo 6º que mandava dar um plus na nota de produtividade para o juiz que conseguisse mais acordos em comparação com as sentenças que ele dava. E por que isso não foi aceito? O STF achou isso, assim, sem razoabilidade. Porque, vamos combinar, né? A conciliação depende muito da vontade das partes.
Não está só na mão do juiz forçar um acordo. Então, atrelar a promoção por merecimento a um fator que foge um pouco do controle e do esforço direto do magistrado foi considerado inadequado e injusto. Entendi. Realmente, não dá para medir o mérito do juiz só por aí. Mudando um pouco o foco, mas ainda em administrativo e servidor. ADI 4.921, lá de Roraima, uma lei estadual deu reajustes bem diferentes para carreiras da Polícia Civil. E ainda colocou o subsídio, aquele pagamento em parcela única, só para os delegados. Aí a pergunta, isso pode? Não fere a isonomia tratar gente do mesmo órgão de forma tão díspara? Então, o STF analisou e disse que podia sim. Primeiro, eles diferenciaram. Isso não era a revisão geral anual, aquela do artigo 37X da Constituição, que tem que ter o mesmo índice para todo mundo. Ali em Roraima era um reajuste específico, setorial, com base numa lei complementar do Estado. E essa diferença de percentuais? Tipo, quase 50% para um, 7% para outro. Foi considerada dentro da margem de escolha do administrador, a chamada discricionariedade. O governo pode e deve olhar para o orçamento, para a complexidade de cada cargo, para o nível de responsabilidade, para o que se exige para entrar na carreira. São critérios válidos previstos no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição, para justificar tratamentos diferentes. E o subsídio só para delegado? Também foi visto como uma opção política válida do Estado, dentro da autonomia que ele tem para organizar a administração e as finanças. Não tem nada na Constituição que obrigue o Estado a dar subsídio para todo mundo de um órgão só porque deu para uma carreira específica. Então, as leis de Roraima foram consideradas constitucionais. Entendido. Mostra uma certa flexibilidade para os estados organizarem suas carreiras, né? Bom, fechamos o bloco de administrativo, vamos agora para o direito constitucional. Sempre tem assunto quente aqui. Um deles, olha só, na DPF 944, discutiu o destino da grana de multa e indenização em ação civil pública trabalhista. Sabe, aquelas por dano coletivo. Para onde vai esse dinheiro? Essa era uma briga antiga na Justiça do Trabalho. O STF, confirmando uma liminar, colocou uma regra clara. A regra geral é: esses valores de condenação ou acordo por dano que afeta muita gente, né? O dano transindividual. Eles têm que ir para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o FDD, ou para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. E o ponto principal? O ponto-chave, que o STF fez questão de frisar. Essa grana tem que ser usada só para proteger direito de trabalhador. Ponto. E se o governo tentar segurar esse dinheiro? Contingenciar, como falam? Proibido. O STF vedou expressamente qualquer tipo de bloqueio, retenção, contingenciamento e mais. Essa proibição vale para trás, tem efeito ex tunc, para garantir que o dinheiro cumpra a finalidade dele, que é reparar o dano. Mas tem alguma exceção? Alguma situação em que o dinheiro pode ir para outro lugar? Tem. Se o repasse para o FDD ou para o FAT não for o mais adequado para o caso específico, para reparar aquele dano concreto, aí sim, o juiz ou membro do MP pode destinar para outro órgão público ou para entidade privada sem fim lucrativo. Mas atenção! O quê? Não é de qualquer jeito. Tem que ser muito bem fundamentado e seguir regras bem rigorosas, tipo as da Resolução Conjunta 10 de 2024 do CNJ e CNMP. Tem que ter transparência total, tem que dar para rastrear o dinheiro, prestar contas direitinho. O foco é sempre a reparação efetiva do dano coletivo aos trabalhadores. Clareza importante aí. Outro ponto de constitucional, processo legislativo estadual. A ADI 7436 foi contra a Constituição de São Paulo. Ela exigia lei complementar, que é mais difícil de aprovar, né? Para um monte de assunto que a Constituição Federal não exige. Por que o STF achou isso ruim? Aplicaram o princípio da simetria. Basicamente, os estados têm que seguir o modelo federal para criar leis. A Constituição Federal diz quais assuntos são tão importantes que precisam de lei complementar. Os estados têm que respeitar isso. O problema é quando o estado inventa mais exigências de lei complementar, para coisas que, no nível federal, poderiam ser lei ordinária, mais simples de aprovar. E qual o problema prático disso? O problema é que você cria uma dificuldade extra, um obstáculo maior para aprovar leis em certas áreas, sem base no modelo federal.
Isso acaba restringindo o próprio processo democrático, a capacidade da Assembleia Legislativa de legislar. O STF derrubou vários trechos lá do artigo 23 da Constituição Paulista que faziam isso. Tipo o quê? A exigência de lei complementar para a organização judiciária, leis das polícias, do fisco, estatuto de servidor, até Código de Educação, Saúde e Meio Ambiente. A lição é: o Estado não pode dificultar mais do que a Constituição Federal já dificulta. A regra federal é o teto, né? E entendi o teto, não o piso. Boa. Agora um tema que sempre dá o que falar e mexe direto com a sala de aula. Leis municipais que proibiram discutir gênero e orientação sexual nas escolas. Chegaram 2 ações no STF, a ADPF 466, de Santa Catarina, e a ADPF 522, de Pernambuco. Qual foi a posição final do Supremo? A decisão foi clara: inconstitucionalidade total dessas leis municipais. Eram leis de Tubarão, Petrolina e Garanhuns. A argumentação foi forte, em 2 frentes. Primeira, competência. Quem legisla sobre diretrizes e bases da educação nacional é a União. Está lá no artigo 22, 44º da Constituição. Município cuida de interesse local, pode complementar a lei federal e estadual, mas não pode criar regra própria que vá contra a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Essas leis municipais invadiram a competência federal. Certo, essa é a parte formal. E a segunda frente? O conteúdo das leis. Exato. A segunda frente, e talvez a mais impactante, foi sobre a violação de direitos e princípios fundamentais da Constituição. O STF disse que essas proibições atacam diretamente a dignidade da pessoa humana, os objetivos da República de construir uma sociedade livre, justa, solidária, sem preconceito. Nossa! Atacam o direito à igualdade, inclusive de gênero, a liberdade de expressão, a proibição da censura e, crucialmente, os próprios princípios da educação, como o pluralismo de ideias, a liberdade de ensinar e aprender. Então não é só quem pode legislar, mas o que se pode legislar sobre isso. Perfeitamente. O tribunal afirmou que o conteúdo dessas leis era, na essência, discriminatório, incompatível com o Estado democrático de direito que preza pela igualdade, pelo respeito à diversidade. Essa ideia de censurar previamente temas importantes para a formação cidadã, para entender a diversidade humana, isso não tem espaço na Constituição. E a decisão pegou até as partes das leis de Pernambuco que falavam de biblioteca pública. Uma decisão bem forte, com impacto social grande. Voltando aos servidores, agora lá no Legislativo de Goiás. ADI 4.285. Discutiram uma lei que incorporou no salário de uns servidores uma gratificação que tinha sido criada originalmente por resolução da Assembleia, não por lei formal. Isso pode incorporar algo que não nasceu de lei? O STF considerou constitucional a lei que fez a incorporação, a Lei 15.697 de Goiás. Teve um detalhe importante no processo. A ADI questionava a lei que incorporou, não a resolução que criou a gratificação lá atrás. Essa resolução, inclusive, já tinha sido revogada, e o STF não costuma julgar a norma revogada. Mas a origem por resolução não contamina a incorporação? O tribunal olhou para o caso concreto e entendeu que a incorporação foi uma medida razoável. Beneficiava um grupo específico, os agentes de segurança legislativa, que tinham funções de risco e já recebiam essa grana há 5 anos ou mais, sem parar. O STF viu a lei de incorporação como uma decisão política legítima do legislador de Goiás para dar segurança jurídica para esses servidores, consolidando uma situação que já existia. Ah, entendi. Para a Corte, isso não feriu princípios como isonomia, impessoalidade, moralidade, concurso público, nem a regra de que salário tem que ser fixado por lei, porque a lei tratava especificamente de incorporação uma verba já existente, sob condições claras. Foi tipo uma validação pela lei. Entendi, uma espécie de ajeitada legislativa numa situação antiga. Bom, chegamos no tributário. E aqui tem novidade que mexe com a vida das empresas. A DIRB. A Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária. Criada pela Lei 14.973 de 2024, obriga as empresas a informar para o governo os benefícios fiscais que elas usam.
Aí vem o ADI 7.765 perguntando: peraí, isso não complica demais a vida? Principalmente dos pequenos? Aqui o negócio pega fogo para quem empreende. Essa foi a discussão mesmo. A ADI questionava se essa obrigação nova e as multas por não cumprir eram constitucionais, mas o STF validou os artigos da lei. A Corte fez uma balança, né? De um lado, a Constituição quer simplificar tributo, de outro, exige transparência e controle das contas públicas. A DIRBI, por ser eletrônica e teoricamente simplificada, foi vista como uma ferramenta válida, necessária para a Receita Federal poder controlar onde o dinheiro público está deixando de entrar por causa dos incentivos, os tais gastos tributários. Mas e o argumento da burocracia, do peso extra para as empresas? O STF não comprou essa ideia. Entendeu que declarar os benefícios não seria um fardo tão grande assim. Na visão deles, a DIRBI só organiza informações que as empresas, de certa forma, já deveriam ter para poder usar o benefício. Seria mais transparência. E as multas por não entregar ou errar? Consideradas razoáveis, proporcionais, dentro de limites que o STF já aceitou em outros casos de multa tributária. Citaram até o tema 872. Ok, mas e as micro e pequenas empresas? O Simples Nacional. Como fica a DIRBI para elas? Não é contraditório exigir mais isso delas? Opa! Esse foi um ponto crucial mesmo. O STF fez questão absoluta de dizer: a DIRBI não pode atropelar o tratamento diferenciado que a Constituição e a Lei Complementar 123, a Lei do Simples, garantem para as micro e pequenas empresas. A Receita Federal, quando for regulamentar e cobrar a DIRBI, vai ter que obrigatoriamente respeitar as regras e simplificações do Simples. O STF até lembrou de outros julgamentos, os temas 363 e 517, que reforçam essa proteção. Ou seja, DIRBI vale, mas tem que adaptar para o pessoal do Simples. Ufa! Um alívio importante para milhões de pequenos negócios, né? Bom, passando rapidinho por outros pontos do informativo 1195. Teve decisão relevante das turmas do STF dessa vez? Não, olha, nesta edição específica, a 1195, o foco foi todo nos julgamentos do plenário mesmo. Não trouxeram resumos de decisão das turmas, não. E para fechar essa parte mais, digamos, técnica, alguma norma interna nova do STF para a gente ficar ligado? Sim, saíram duas. A Resolução 892, que tornou públicas as tabelas de cargos comissionados e funções de confiança lá do STF, importante para a transparência, né? E a Portaria 216, que é sobre a abertura de crédito suplementar por orçamento do próprio tribunal, coisa de gestão financeira interna. Certo. Então, fazendo um apanhado geral do que a gente viu nesse informativo 1195, o STF passeou por temas bem variados, hein? Desde o regime especial das estatais, critérios para promoção de juiz, salário de policial, para onde vai a grana de ação coletiva trabalhista, regra de processo legislativo estadual, a questão super delicada de gênero na escola municipal, incorporação de gratificação e até a obrigação tributária nova como a DIRBI. É um bom retrato de como a Constituição se aplica em tanta área diferente. Sem dúvida. E se a gente tentar achar um fio condutor, né, talvez seja essa busca constante por equilíbrio. Equilíbrio entre a autonomia dos estados, municípios, do CNJ e o respeito às regras maiores da Constituição Federal. Equilíbrio entre a necessidade de eficiência, de controle das contas e a garantia dos direitos das pessoas, dos trabalhadores. E também equilíbrio entre a margem de escolha do legislador, do administrador e os limites da razoabilidade da isonomia. É um balanço delicado. E fica uma reflexão final para o nosso ouvinte, né? Aquela decisão sobre as leis municipais de gênero na escola, ela mostra uma atenção clara. Não só entre o município querer legislar e as regras nacionais, mas entre visões diferentes sobre o papel da escola. O que a escola deve ensinar, como lidar com diversidade, como é que a sociedade pode navegar esses conflitos de um jeito construtivo, que garanta o pluralismo, mas também proteja contra a discriminação ali no ambiente escolar. É algo para a gente pensar, né? Bom,
chegamos ao fim de mais essa análise do informativo do STF. Muito obrigada pela companhia. E, se gostou, se foi útil, não esquece, compartilha, ajuda a gente a levar essa conversa para mais gente. Até a próxima.